Boa noite a todos. Que a palavra do nosso Mestre Jesus esteja conosco nessa noite. Para iniciarmos a nossa palestra de hoje, eu vou fazer a leitura do livro Palavras de Luz. A inspiração do mundo espiritual se te comunica ao cérebro como a força da usina absorve os implementos da lâmpada e, assim como a lâmpada acesa expulsa as trevas, a tua frase impregnada de amor dissipa as sombras do espírito, irradiando conformidade e paz, esperança e consolação. E agora, meus irmãos, vamos convidar a fechar os olhos, a levar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus. Todos temos um lugar especial que nos traz paz, que nos traz tranquilidade. Então, vamos imaginar que estamos neste lugar agora e que Jesus está à nossa frente para poder nos ensinar, para poder nos apoiar, para poder nos dar o amor e nos ensinar a distribuir esse amor que recebemos diariamente deles. Que nessa noite especial, em que optamos por estar aqui e ouvir um pouquinho mais da palavra do Mestre Jesus, que tenhamos o nosso coração aberto, que possamos absorver os ensinamentos que serão aqui compartilhados e, principalmente, que possamos absorver essa energia de amor, esse carinho que é compartilhado aqui nessa casa, que os nossos irmãos de luz prepararam com tanto carinho para nos receber. Que esse amor que é compartilhado nesse momento atinja o coração de todos nós. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E agora, meus irmãos, para iniciarmos a nossa conversa, o nosso irmão Cleide vai falar sobre Sheila, uma trabalhadora de Jesus. Boa noite a todos. Podemos sentir o abraço e a presença de Jesus nesta casa maravilhosa. Para falar de Sheila, nós vamos falar um pouco do trabalho. E pelo trabalho, vamos falar sobre a visão da doutrina. A doutrina espírita nos trouxe uma visão muito clara da obra de Deus. E hoje nós podemos enxergar com mais realidade, com melhor qualidade, a realidade da criação e os objetivos do Criador. A doutrina também nos mostrou que para o mundo evoluir, foi necessário, evoluir até chegar onde nós estamos, foi necessário muito trabalho. E, consequentemente, muitos trabalhadores. Os trabalhadores de Jesus. E nos mostrou também uma realidade mais humana destes trabalhadores. Pessoas, espíritos como nós, mas que optaram por seguir Jesus em um momento de suas caminhadas. Esses trabalhadores que vêm desde antes de Jesus para anunciá-lo, durante Jesus, caminhando com ele para aprender e distribuir entre nós. E depois, décadas, séculos, milênios, até chegarmos aqui. Muitos trabalhadores. Almas gigantes que deram de tudo, deram de si, em nome da obra de Jesus. Há nomes muito conhecidos. Porque Jesus convida a todos para que nós possamos alcançar o momento da nossa reforma, o momento de nós nos despertarmos para o seu Evangelho. E cada um ao seu tempo atende.
e a uma escala natural, pessoas, irmãos, espíritos, pessoas da história dos evangelhos do Antigo e do Novo Testamento, e pessoas que eventualmente não sejam espíritos, que não sejam do conhecimento de todos. Hoje nós vamos falar de um destes espíritos, uma grande trabalhadora, a nossa irmã Sheila. Começando por uma história que aconteceu em 1949. Francisco Peixoto Lins, um médium muito conhecido, grande trabalhador da doutrina, atuava no grupo espírita Pedro, em Macaé, no Rio de Janeiro. E ele estava, junto com mais 2 trabalhadores, em Belo Horizonte, a caminho de Pedro Leopoldo, cidade onde morava Chico Xavier. Eles estavam exatamente indo de encontro a Chico para uma reunião. Eles tinham coisas da doutrina para tratar. Mas haveria necessidade de uma conexão de trens. Deixa o trem que veio do Rio e pega o que vai para Pedro Leopoldo. E por uma questão de atraso, eles perderam aquele trem que ia para Pedro Leopoldo. Teriam que pousar ali na cidade de Belo Horizonte à noite, ao relento. E como tinha uma moça jovem, Peixotinho, o nome, a forma carinhosa que chamavam, porque ele era de baixa estatura, ele decidiu, por um instinto, vamos procurar um lugar. Saíram da estação de trem e começaram a andar até que ele falou, esta casa. E ali eles entraram. Lá moravam a dona Elvira Soares e o senhor Jair Soares. A dona Elvira, carinhosamente chamada de Dona Ló, na região. Eles conduziam na casa deles atividades, era a semente de um centro espírita, e com muito carinho eles atendiam a todos da comunidade. E a Dona Ló estava muito doente, ao final do dia sempre muito debilitada, já havia se recolhido. E o marido dela, o senhor Jair, acolheu aqueles 3 com muito carinho, muita atenção, ofereceu o melhor que pôde em termos de conforto, e lá eles pousaram naquela noite. Na manhã seguinte, quando a Dona Ló, já mais refeita, pôde atendê-los e oferecer o seu carinho, ela estava organizando a mesa, e aí Peixotinho percebeu o verdadeiro motivo de ter que entrar naquela casa, de ter pedido a conexão. Colado ao rosto de Dona Ló estava um espírito muito reluzente, lindo, aquela presença que era muito marcante. Irmã Sheila. Ela vai acontecer aqui? Era a irmã Sheila que naquele momento vinha trazer para aqueles irmãos a informação. Essa é a minha irmã querida, que precisa de urgente tratamento. Jesus vai permitir a sua cura, mas peço-lhes, hoje não ir para Pedro Leopoldo, pois há necessidade de se realizarem reuniões em benefício da enferma. Era Sheila, uma trabalhadora abnegada de Jesus, do Pai, que na espiritualidade tem como foco, trabalho, empenho, atender as pessoas carentes de atenção por questões de doenças, questões de saúde. E ali naquele momento, ela orientou, seria necessário fazer algumas sessões de preces, vamos falar dessa maneira, mas são sessões mediúnicas de amparo, de apoio,
para que aquela irmã pudesse receber todos os fluidos que a curariam. E assim aconteceu. A última sessão já foi em Pedro Leopoldo, na presença de Chico Xavier. Quando Sheila fez uma prece muito sentida, muito emocionante, agradecendo a Jesus pela cura daquela irmã. E declarou ali para todos que Dona Ló, a forma carinhosa com que era chamada de Elvira, estava curada. Dona Ló desencarnou 22 anos depois, vítima de infarto. Aquela doença, aquela reunião e o trabalho da nossa irmã Sheila curou a Dona Ló. Pouco antes, Sheila havia adentrado a uma colônia chamada Colônia Alvorada Nova. Eu busquei muitas coisas neste livro que fala toda a história da colônia. Conta os trabalhos de Sheila e de toda a ambientação necessária para que ela possa atingir ou levar a cura a estes irmãos. E ela trabalha com a ambientação de curas lá na espiritualidade daqueles irmãos desencarnados que chegam carentes de amparo, porque muitas vezes o corpo que cedeu ao tempo ou à doença ou alguma questão e que parte para o outro lado, leva seus reflexos. E este hospital cuida disso. Sheila, a colônia Alvorada Nova tem milhares de anos, fica sobre a cidade de Santos, mas esse complexo hospitalar é cuidado por ela e foi preparado para que ela pudesse assumir da forma que ela assumiu. Porque ela carrega no peito um amor muito grande, uma intensidade de luz que só quem é difícil imaginar. O próprio coordenador de toda a colônia fala dela como se ela fosse a manifestação de amor maior que ele já viu, maior do que a dele próprio. Isso nós vamos ver. Curas físicas e espirituais. Aqui nós tivemos um exemplo. Temos um outro exemplo, quando em 1954, Divaldo Franco foi curado por ela de uma grave enfermidade na garganta. Divaldo tinha menos de 30 anos de idade naquela época. São pessoas que precisavam seguir seus caminhos e o mestre simplesmente: precisamos cuidar deles. Vamos levar os irmãos que os curem. Mas qual que é a história de Sheila? Por que nós estamos pensando numa pessoa que parece aleatoriamente? Não tem aleatoriedade na história daqueles que se fazem luz. Mas essa luz, ela é constituída ao longo de muito trabalho e muitas encarnações. A encarnação onde ela recebeu esse nome foi no século passado, ainda durante o começo durante a Primeira Guerra Mundial. Ela nasceu em 1915 na Alemanha, na cidade de Hamburgo. Em meio a tudo aquilo poderia ser um espírito cheio de revolta, de mágoas, mas não. Só amor, desde muito cedo. Também ajuda para isso a origem. Ela é filha de uma família espírita nessa encarnação. O Sr. Fritz, o nome dela é Sheila Fritz, e o Sr. Fritz, médico, espírita e bastante atuante, educou a família dentro destes preceitos cristãos. E ela foi crescendo, foi manifestando toda essa bondade de coração e foi seguindo sua vida. Por onde passava era alegria e doçura. Cresceu, foi atingindo a idade e sempre demonstrando esse carinho. Amava as artes, amava a música,
mas amava o ser humano, amava o próximo. E ela tinha o prazer de amar como Jesus amou, aquele amor puro que Jesus nos ensinou. Quando chegou o momento de escolher profissões, tanto ela quanto o irmão optaram por seguir a carreira médica, né? A área médica, porém o irmão seguiu médico, medicina também. Sheila preferiu fazer enfermagem. E ela queria estar mais próximo daqueles que sofriam. E era uma forma de ela se manifestar ali, manifestar o seu amor e ajudá-los a vencer, se não pela dor do físico, pelo menos na alma. E era assim que ela, depois de formada, foi trabalhando a sua profissão. Em 1938, Sheila já estava, né, com 23 anos de idade, quando o exército alemão convocou a ela, ao pai e ao irmão para representar, colaborar, entre aspas, com o governo na Segunda Grande Guerra. O pai, o Sr. Fritz, antes de que eles saíssem, porque temia até que eles fossem para companhias diferentes, para destinos diferentes, avisou aos filhos: não nos esqueçamos dos nossos preceitos espíritas cristãos. Nós não vamos para lugar nenhum para tirar vidas, apenas para salvar vidas. E assim foram. Ela e o pai foram para o mesmo endereço, mesmo batalhão, e o irmão Rodolfo foi para um outro batalhão. E na primeira atividade fora, na primeira ação em outro país, o irmão morreu, vitimado pelos próprios companheiros, porque ele se recusou a fazer exatamente o que o pai havia orientado. Ele foi colocado como quem deveria ajudar a tirar a vida daqueles que foram capturados, prisioneiros. Ele falou: não, eu não vim para isso, eu vim para salvar vidas, e foi considerado prisioneiro, criminoso de guerra. Em espírito, ele foi resgatado e imediatamente levado para uma casa que pudesse orientá-lo. Macaé, no Rio de Janeiro, Francisco Peixoto Luiz, o Peixotinho. Lá ele relatou as dores e os horrores da guerra e pedia, porque ele foi muitas vezes, por todos os que estavam sofrendo, e pela irmã e pelo pai. Aquela ida do irmão dela para Macaé criou uma conexão de Sheila com os trabalhos de Jesus no Brasil. No exército, na guerra, as lidas diárias de muita dor, tristeza e sofrimento seguiam. Mas ela, com amor, com carinho, aliviava. Porque ela sabia que era o que ela poderia levar para estes irmãos: a paz no coração e a certeza de que não há injustiça de Deus, de que eles encontrariam sempre as respostas que justificassem a bondade divina. E sempre ali se doando, se dedicando. Sheila, sempre que se manifestava, aliás, sempre que ia para um lado para outro, distribuía aquela beleza de espírito e sempre deixava no ar aquele cheiro do perfume de rosas que ela sempre usava. E quando ela se manifestou lá em Pedro Leopoldo, já na presença de Chico Xavier, a coisa mais marcante foi aquele aroma do perfume dela. E é muito comum quando as pessoas do nada sentem este cheiro. Pode ser de uma ação promovida por ela. Porque Sheila segue trabalhando na espiritualidade em benefício daqueles que necessitam. Sheila seguiu ainda, voltando para
ali os movimentos de guerra. O irmão, desencarnado, ela seguiu trabalhando, até que 5 anos depois, em 1943, o batalhão onde ela estava, junto com o pai, ele foi atingido e o pai morreu instantaneamente. Ela, ainda tentando salvar uma criança, foi alvejada por um segundo ato e não resistiu. Instantaneamente ela foi levada para a colônia Alvorada Nova, e lá, em breve tempo, ela estava preparada. Porque a colônia Alvorada Nova, embora tenha lá os seus séculos de existência, já estava esperando a chegada dela. Era ela que iria compor o corpo hospitalar e a gestão daquele corpo. E lá ela trabalha, desenvolve cuida de tudo o que está relacionado às curas físicas de quem está no nosso órgão ou espirituais de quem está lá. E precisando algo que pareça ser físico, mas é no espírito, e eles precisam se ver livres dali. Sheila fala com muita humildade e simplicidade. A colônia é muito protegida espiritualmente, mas ela fala: todos que puderem orar, orem, porque toda a prece será bem-vinda para tanto trabalho que a nossa colônia tem para fazer. Esse espírito de luz é como se fosse o destino de todos nós um dia chegarmos lá e encontrar isso. Mas como? Isso tudo vai depender das vidas que nós tivemos. O que eu fiz na sequência das minhas vidas? Quem eu sou? A cegueira em relação ao passado me faz não questionar, mas saber que eu preciso trabalhar como se eu estivesse começando tudo de novo. E as vidas de Sheila eram assim. Então nós vamos falar, por exemplo, teve uma existência no século XVI. No ano de 1572, ela nasceu na França, na cidade de Chantal. Ela nasceu na França e na cidade, vamos ver aqui, mas isso é irrelevante. Ela nasceu, era a terceira filha de um casal. A mãe faleceu depois de menos de um ano. Ela foi criada pelo pai, mas com muito amor, com muita atenção. Ela absorveu os ensinamentos do pai, também ensinamentos cristãos humanizados. Seguiu, se esforçou, tornou-se uma mulher de fibra e muito determinada com relação ao que queria. Aos 20 anos, se casou com o barão de Chantal. Seu nome naquela encarnação era Joana Feliu. E ela se tornou a baronesa de Chantal. Esqueceram até o nome Joana. E para todo lado, baronesa de Chantal. Era uma mulher inteligente, muito determinada e tinha muita firmeza nas coisas que fazia. Aos 28 anos, quando nasceu o quarto filho dela, o marido morreu num acidente a cavalo. E ela se viu numa situação parecida com o que o pai dela teve, né? O pai ficou com 3 filhos, ela ficou com 4 filhos. Criou-os e educou-os com muito amor, com muita atenção, com toda a humildade do mundo. E os preparou para a vida, para o caminho. Vivia na corte, baronesa, né? Vivia a vida da corte, mas ela tentava fugir disso, até que quando o marido desencarnou, ela percebeu que não precisava mais daquilo, porque ela não queria mais viver aquelas riquezas materiais. Ela preferia as riquezas espirituais. Então, ela educou os filhos e quando eles já estavam prontos, ela decidiu
se dedicar, colocar em prática um antigo desejo, o de se consagrar integralmente a Deus. E ali, em 1610, ela se uniu ao bispo Francisco de Sales, ali da região, e eles juntos criaram um monastério. Foi com dificuldade, porque já não tinha tanto dinheiro, mas ela sempre dizia: Deus proverá. E proveu Deus. 11 anos depois, já eram 13 monastérios. Foi quando o bispo Francisco de Sales desencarnou. E 19 anos do desencarne de Francisco de Sales, ela desencarnou. Já eram 87 monastérios, com 6.500 religiosos, 6.500 trabalhadores do Evangelho de Jesus. Dá para imaginar a transformação que esta irmã fez ao longo da vida de tantos? Quantas pessoas um irmão de igreja, de ministério é capaz de transformar? 6.500. Por seus trabalhos, Joana Frémillat, a baronesa, ela foi condecorada, né, com o título de Santa Joana de Chantal. Assim como Francisco de Sales, São Francisco de Sales. Assim como Vicente de Paulo, que era um daqueles, de quando ela desencarnou, ele, que havia se formado em um dos monastérios que ela fundou, que faz parte da fundação do trabalho dela, Vicente de Paulo, ele era o confessor dela, ele era o orientador espiritual, e ele era o coordenador de todos aqueles monastérios, de todos aqueles trabalhadores. Também se tornou São Vicente de Paulo. Quantos outros, hein? Conduzir a palavra de Jesus, fazer o bem, trabalhar. Jesus nos chama para o trabalho, mas não é porque Ele quer e precisa do nosso trabalho, é porque nós precisamos nos transformar. E aqui a gente vê pela beleza das vidas que a gente está falando, de Sheila, a gente vê o quanto nós podemos, o que nós temos de manancial para trabalhar em nome do Cristo. Falar dele, ensinar dele, ajudar pessoas em nome dele. Enfim, não dá para nós falarmos. Mas ela fez muito mais do que isso. Ela foi abrindo casas e mais casas e mais casas e foi multiplicando os multiplicadores dos seguidores. Por isso, Caio Schuttel era o diretor da colônia. E ele falava: Sheila é um verdadeiro exemplo de fé, de perseverança, de humildade e, sobretudo, de muito amor. Quem pudéssemos todos nós termos uma pequenina parcela de seu infinito desejo de amar, Senhor amor. Está nela. Mas como que nós desenvolvemos isso? Iniciando, nos empenhando na palavra do Cristo, trabalhando com aqueles irmãos, agindo como Jesus agiria com estes que sofrem, há tantos nos hospitais, nas ruas, nas casas modestas, nas comunidades. Uma outra encarnação mais remota, mas de uma época que para nós é maravilhoso imaginar aquilo tudo. No século I, nos primeiros anos da era de Cristo, da era cristã, Sheila viveu na cidade de Éfeso, que ficava na Grécia no tempo da Roma Antiga.
tempo do Império Romano. E a mesma cidade onde viveram por longos anos João, o apóstolo amado, o evangelista, e Maria de Nazaré. Naturalmente, esse espírito que carregou tanto amor, tanta bondade, tantos ensinamentos, vivenciou o cristianismo ali, no nascedouro. E talvez, e muito provavelmente, os levantamentos não constam, mas talvez tenha vivido com nossa mãe, Maria de Nazaré, e com João. Então, o que nós plantamos não sabemos, mas como dizia Chico, eu não posso mudar o meu passado, mas eu posso mudar agora para eu melhorar o meu futuro. Então, é o papel nosso, buscar, compreender o que eu tenho para fazer no mundo de hoje. Aqui a gente coloca Sheila, é um espírito que trilhou por um caminho que todos hão de trilhar. Todos que vêm a esse órgão trabalharão em si essa renovação. E seremos todos leais servidores de Jesus, carregando como tantos outros carregaram, com força e com disposição, a bandeira do cristianismo. Para finalizar, eu vou ler um poema que faz parte de um livro ditado por Sheila, porque além de tudo ela também nos traz obras maravilhosas, poemas maravilhosos. E aqui eu escolhi um que tem muito a ver com o que a gente aprendeu sobre ela nesta noite. Chama-se Servindo e Amando. Não estás sozinho nas lutas do mundo. O Pai vê e ampara. Amigos do alto te socorrem sem que percebas. Por isso, prossegue servindo e amando. Fracasso é lição. Dor é iluminação. Dificuldades são oportunidades de progresso. Esquece o mal que porventura te atinge. Entrega os problemas ao tempo que tudo resolve. Trabalha no bem e o bem responderá com a paz na tua consciência. Tudo ocorre visando ao progresso das criaturas. Segue operando com a luz do Evangelho e a alegria iluminada de Jesus inundará a tua alma, fortalecendo-te para as lutas redentoras que te conduzirão à vitória final. E aí nós terminamos com uma frase de reflexão que também é de autoria dessa nossa irmã. Para quem, além de Jesus, Maria e o Pai, também para ela eu endereço o agradecimento e espero que tenhamos movimentado as melhores energias de vibração de amor e de cura, as especialidades dessa nossa irmã. Muita paz a todos nós, muito obrigado pela atenção. E mais uma vez, eu os convido a fechar os olhos e vamos voltar para aquele nosso lugar especial, onde Jesus está conosco, e vamos abrir o nosso coração. Jesus, que sabe de tudo, cuida de nós o tempo todo, e o que cabe a nós é agradecer e exercitar diariamente o amor que recebemos. Muitas vezes temos a oportunidade de fazê-lo, mas acabamos deixando passar por alguma obrigação ou por qualquer outro motivo. Que nosso Mestre possa nos ensinar
a enxergar melhor essas oportunidades de exercer os seus ensinamentos e tornar a vida do nosso próximo um pouco melhor. Muitas vezes uma palavra, um abraço, ou apenas ouvi-lo de todo o nosso coração pode ajudar o nosso irmão a se sentir melhor. Que nosso Mestre Jesus, que está aqui conosco nesse momento, nos ensine a amar melhor, nos ensine a praticar a caridade, nos ensine a disseminar o seu nome, para que todos possam ter, assim como estamos tendo hoje, a presença do Mestre. Compartilharmos todos os ensinamentos que tivemos aqui e seguirmos o exemplo de amor que aprendemos agora, que foi feito pela irmã Sheila com tanto carinho. Mestre Jesus, obrigado por mais uma noite, obrigado por estar conosco. Que todos os irmãos presentes aqui tenham sido tocados por Ti, Mestre. Que o nosso coração esteja repleto de amor. Que possamos seguir para as nossas casas com tranquilidade, com segurança e com a Sua presença, Senhor Jesus. E agora, a oração mais bonita que o nosso Mestre nos deixou, além de ser uma oração, acaba sendo uma lição de vida. Se a gente conseguisse colocar em prática o que diz a oração do Pai Nosso, muita coisa seria melhor na nossa vida. Sabemos que não é fácil, mas o fato de fazermos essa oração de todo o nosso coração já nos ensina, já nos dá um caminho melhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. E neste momento em que estamos nos preparando para passar pelo campo de paz e depois tomar a água purificada, vamos permanecer nesse nosso lugar especial, conversando com Jesus, com o nosso coração aberto. Que assim seja, Mestre. Graças a Deus.